Vamos lá, moçada. Resolução de mais exercícios aqui a respeito de mol. Assunto único. Mol. Prova única. Enem. Então vamos lá. Resolvamos aqui a questão do Enem de 2012. Prova 1. Resposta certa para o nosso exercíciozinho. Letrinha B de bola. Beleza? Então vamos lá. Leamos o exercício. O que ele nos propõe? O aspartame é um edulcorante artificial, adoçante dietético, que apresenta um potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum, permitindo seu uso em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes do tipo diet. E ele tem um valor energético que corresponde a 4 calorias por grama. É contraindicado a portadores de fenilcetonúria, uma doença genética rara que provoca o acúmulo de fenilalanina no organismo, causando retardo mental. O IDA, que é denominado como sendo o índice de dose aceitável desse adoçante, é de 40 miligramas por quilograma de massa corpórea. Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame em mols, isso aqui é importante, em mols, que uma pessoa de 70 quilogramas de massa corpórea pode ingerir por dia é mais próxima de quanto? Sendo dado a massa molar do aspartame 294 gramas por mol. Então vamos lá. Primeiramente, o que nós temos que ter de informações importantes? Então vamos tirar aqui os dados do nosso exercício. Qual é a massa, o IDA? Qual é o IDA? Índice diário aceitável do aspartame. 40 miligramas por quilograma de peso corpóreo. Já já nós vamos fazer mudanças. Qual é a massa do corpo? A massa do corpo do indivíduo é de 70 quilogramas. O que mais de informação nós temos? Que o mol do aspartame, nos foi dado e vale 294 grama mol. Que mais que ele nos informou são essas relações. Muito bem, agora eu venho aqui e digo para você algo importante. 1 miligrama corresponde a 10 elevado a menos 3 gramas. Logo, esta massa, 40 miligramas, seria 40 vezes 10 a menos 3, o que nós poderíamos expressar como sendo 0,04 gramas por quilograma de massa corpórea. Beleza? Essa é uma informação procedente e importante. Vamos resolver o exercício em 2 etapas. Primeira etapa. Professor, primeiramente eu queria saber o que ele quer. Ele quer saber a quantidade recomendada de aspartame em mol que uma pessoa de 70 quilos poderia consumir. Ah, tá. Então o que você faz? Ou você transforma a tua relação de mol em você tem que transformar a tua relação de massa em mol para poder aplicar a condição da relação molar. Então vejamos aqui. O que eu sei? Eu sei o seguinte, que se a pessoa tivesse 1 quilograma de massa corpórea, ele poderia consumir 0,04 gramas de aspartame. Mas peraí, a massa corpórea dessa pessoa é de 70 quilogramas. Então a massa de aspartame que essa pessoa pode consumir por dia seria isso aqui, ó. Se você fizer essa continha, eu vou fazer aqui na calculadora, isso aqui daria 2,8 gramas, que seria a massa total por dia
que essa pessoa poderia consumir de aspartame, sendo que ela tem uma massa de 70 quilogramas. Mas e aí? Ele quer em mol, exatamente. Então eu vou até mudar de corzinha aqui para você. Parte 2 do exercício. O que eu sei? Que se 294 gramas de aspartame fosse consumido, 1 mol desse açúcar seria consumido. Mas, professor, são apenas 2,8 gramas. Então, a quantidade em mols de aspartame que são consumidos por dia seria igual a... Se você fizer essa continha, isso aqui nos dará 9,5 vezes 10 elevado a menos 3 mols. O que nos dará como resposta certa a letrinha B de bola. 9,5 vezes 10 a menos 3 mols da espécie aspartame. Gente, põe na tua cabeça. O Enem adora esse tipo de exercício. É recorrente em vários anos, esta performance de análise de coisas vinculadas à química do cotidiano. É isso aí. Vamos para o próximo exercício. Então, o que eu trago aqui para você? Uma questão sensacional. É do Enem de 2009, prova 1. Olha o que ele diz. O pó de café jogado no lixo caseiro e principalmente as grandes quantidades descartadas em bares e restaurantes poderão ser transformadas em uma nova opção de matéria-prima para a produção do biodiesel, segundo estudos da Universidade de Nevada dos Estados Unidos. No mundo, são cerca de 8 bilhões de quilogramas de pó de café jogados no lixo por ano. O estudo mostra que o café descartado tem, em média, 15% de óleo, o qual pode ser convertido em biodiesel pelo processo tradicional, além de reduzir significativamente as emissões prejudiciais. Após a extração do óleo, o pó de café é ideal como produto fertilizante para o jardim. Tá ok? Isso aí foi um texto extraído de uma revista de ciência. Considere o processo descrito em que a densidade do biodiesel é igual a 900 quilogramas por metro cúbico. A partir da quantidade do pó de café jogada no lixo por ano, a produção de biodiesel seria equivalente a quanto? Nossa, gente, questãozinha sensacional. Vamos aos dados do exercício. Então vamos lá. Qual é a massa de pó de café jogada por ano? A massa de pó de café jogada por ano no lixo é de 8 bilhões de quilogramas. Professor, mas eu não sei quanto é que é isso. 8 bilhões é 8 vezes 10 elevado a 9 quilogramas de café. Beleza? Essa é a massa de café jogada por ano no lixo. Ele diz no texto que a porcentagem de óleo que contém no café é de 15%. 15% do café é óleo. O que mais que ele nos diz? Ele nos diz que a densidade do biodiesel, vamos chamar de densidade do bio, é de 900 quilogramas por metro cúbico, em volume, isso aí. E o que mais que ele nos informa? Então aí nós temos todas as relações importantes. Ora, gente, vamos lá. Só para você ter uma ciência, isso aqui vai ser importante nas nossas conversões. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Mas como é que eu ia saber isso? A gente não sabe que lá em casa tem uma caixa d'água de 1 metro cúbico? A caixa d'água lá de casa tem 1000 litros de volume. Isso aí é algo intuitivo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu trago para você. Então vamos ver o seguinte. Por um acaso, a massa total de café não é 8 vezes 10 a 9 quilogramas? Professor. É o que é jogado no lixo.
8 vezes 10 elevado a nona quilogramas. Pois é, isso é tudo que eu tenho em massa. Isso é 100% da massa. Ah, tá. Quantos por cento eu tenho de óleo? 15% é óleo. Então isso aqui me daria uma massa de óleo equivalente a quanto? Se você fizer essa continha, a massa de óleo, eu faço aqui com a minha calculadora para facilitar as nossas contas aqui. Isso aqui daria 1,2 vezes 10 elevado a nona quilogramas de óleo. Este óleo é convertido em biodiesel, numa determinada relação de proporção. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver o quanto que essa conversão é capaz de traduzir. Parte 2, olha o que a gente sabe. Segundo o que ele está dizendo, a densidade do biodiesel é de 900 quilogramas por metro cúbico. Então, olha o que eu trago para você. Se eu tivesse 900 quilogramas de biodiesel, eu teria um volume equivalente a 1.000 litros. Mas esse óleo convertido vai ser de quanto? 1,2 vezes 10 elevado a nona quilogramas. Isso aqui me dará como resposta um volume V. Se você fizer essa continha, esse volume V de biodiesel seria de fazendo essa continha, né? Regrinha de 3, 1,33 vezes 10 elevado a nona litros. Nossa, professor, que volume gigantesco de biodiesel que seria gerado. Exatamente o que nos dará como resposta certa aqui a letrinha C. Questãozinha show de bola envolvendo os conceitos de mol e relações molares de massa e proporções. Cabeça, exercício top. Mais um, para que nós consigamos aí completar essa ideia de resolução de exercícios a respeito do assunto mol. Lembre que esse nosso projeto é o chamado Projeto Enem, onde eu só vou resolver exercícios com os conteúdos envolvendo as disciplinas. Essa primeira bateria de 4 aulas, foram 4 aulas aí, aulas curtas de 15 a 20 minutos, envolvendo um único assunto, mol. Próximos assuntos, cálculo estequiométrico, gases, termoquímica, cinética química, equilíbrio químico, tudo aí a gente vai ver até a prova do Enem. Lembrando você que esse ano a nossa prova do Enem será lá no mês de janeiro, devido à pandemia. Então vamos lá. Questão de 2009, prova 2. Resposta aí da nossa questão, a letrinha D. Uma questão sofisticada. Ela envolve um conceito que é o conceito da massa atômica de isótopos. Olha o que ele fala. Os núcleos dos átomos são constituídos de prótons e nêutrons. Muito bem, conceito básico da matéria. Sendo ambos os principais responsáveis pela massa do átomo. Nota-se que, na maioria dos núcleos, essas partículas não estão presentes na mesma proporção. O que você quer dizer com isso, professor? O número de prótons é diferente do número de nêutrons. O gráfico mostra a quantidade de nêutrons, N, em função da quantidade de prótons, Z, para os núcleos estáveis conhecidos. Então aqui ele me deu uma amostragem onde eu tenho o número de nêutrons na ordenada e o número de prótons na abscissa. Prótons por nêutrons, tá? E os diversos núcleos presentes aqui. Aí ele nos diz o seguinte: o antimônio é um elemento químico que possui 50 prótons. Opa, informação importante. 50 prótons. E possui vários isótopos. Átomos que só se diferem pelo número de nêutrons, de acordo com o gráfico que nós temos aqui. Os isótopos estáveis do antimônio possuem o quê? Nossa, professor do céu.
Eu lendo um exercício desse não entendi nada. Calma lá. Vamos por partes. Então veja você. Eu tenho na abscissa os prótons. O número de prótons que ele diz que o antimônio apresenta. 50. Na vertical, na ordenada, eu tenho o meu número de nêutrons. E esta reta, aqui ó, esta reta em preto, ela nos determina que o número de prótons é igual ao número de nêutrons para os núcleos sobre essa linha. Logo, se eu pegasse este ponto aqui, esse pontinho aqui, ó, eu teria o quê? Que o número de prótons é 50 e o número de nêutrons também seria o quê? 50. Ó, esse ponto com esse aqui, deu aqui, 50. 50 prótons, 50 nêutrons. Porém, para o número de 50 prótons, aonde que começam a aparecer os nêutrons? Se você subir aqui, ó, não tem nada. Opa, professor, ó, aqui, ó. Aqui tem o primeiro nêutron. Ó, eu até vou fazer aqui, ó. Apareceu o primeiro nêutron aqui. Espera um pouquinho. Se o número de prótons é 50 e aqui tem o primeiro nêutron, quanto é que você lê lá do outro lado? Aqui daria 60, é um pouquinho acima dos 60. Vamos ler alguma coisa por volta de 62. Opa, é verdade. Esse aqui está um pouquinho acima, o máximo é 70, o mínimo é 60, ele está um pouquinho acima, 61, 62. Joia. Se você seguir na mesma linha, 50 prótons, aqui o primeiro nêutron, vai passando os números de nêutron, opa, aqui ó, o último nêutron. Se você projetar isso aqui, ó, daria mais ou menos aqui, ó. Aqui 80, aqui 70, aqui tá quase no meio. Vamos jogar aqui 74 nêutrons. Então esses 62 e 74 seria o número de nêutrons que os meus isótopos do antimônio apresentam. O mínimo de 62 nêutrons, o máximo de 74 nêutrons. Espera um pouquinho. Então o que eu poderia dizer? Que em relação ao número de prótons, quanto que é o mínimo de nêutrons a mais que ele vai ter? 50 seria o número de prótons, 50. Se ele passa a ter o mínimo a mais, seria quanto? 50 para 62 seriam o quê? 12 nêutrons. Ele teria 12 nêutrons a mais que o número de prótons. Então, lembrando você que o número de massa é o somatório de prótons mais nêutrons. Veja você que se o número de prótons é 50, o número de nêutrons começa a existir em 62. Então eu teria 12 nêutrons a mais que o número de prótons. Se o número de nêutrons máximo aqui é 74, significa que em relação ao número de prótons, que são 50, eu teria até 24 nêutrons a mais, o que me daria aqui como resposta certa a letra D, que ele diz que a relação de isômeros estáveis para o antimônio é entre 12 e 24 nêutrons a mais que o número de prótons. Lembrando que o número de prótons é 50 e este número aqui, 50, seria a coincidência do número de prótons igual ao número de nêutrons. Logo, o mínimo de nêutrons que vai apresentar 12, o máximo de nêutrons que vai apresentar 74 em relação a 50. Lembre, de 50 para 62 é 12, de 50 para 74 é 24 nêutrons. Com isso, nós terminaríamos esta primeira análise, que é as relações em torno da grandeza mol e massas atômicas e massas moleculares. Até o nosso próximo encontro, quando nós falaremos de outros assuntos pertinentes única e exclusivamente ao Enem. Um abraço. Eu não te falei? Valeu a pena você assistir essas 4 aulas sobre mol. Só exercícios, só Enem. Na próxima, viremos com um outro conteúdo, onde somente serão aulas com exercícios preparando-nos para o Enem. Lembrando que o Enem esse ano vai ser em janeiro. É fundamental que você se prepare bem. E eu trarei aqui aulas curtas, aulas direcionadas única e exclusivamente em forma de exercícios para você. Enem 2020, estamos aí. Vem comigo, fica comigo, vamos juntos nessa. Um abraço. Tchau.